Bom, a Cíntia Romanelli, maravilhosa, me perguntou se no começo da minha transição eu me inspirei em alguma trans, né? Bom, Cíntia, não, e eu vou explicar o porquê. Nos anos 90, que foi a época da minha adolescência e infância, eu era muito ligada em revistas, em discos, na TV. E naquela época eu não tinha acesso a mulheres trans, porque você não via mulheres trans em travestis toda hora na TV, nas revistas, nas capas dos discos, nem tinha, né, na verdade. Eu lembro que eu conhecia na minha infância a Roberta Close, mas eu nunca vi ela como inspiração. Na minha infância eu tinha uma vizinha que ela era uma travesti, que ela tinha um salão vizinho em minha casa. Ela era belíssima, morena, alta. Hoje em dia ela vive na Europa. Mas ela também não era inspiração para mim como mulher, porque eu já tinha os meus ídolos naquela época. Meus ídolos naquela época dos anos 90 era a Daniela Mercury, era a Ivete, quando a Ivete estava na banda Eva, começo dos anos 90, era a Carla Perez, depois vieram as Sheilas do Tchan, depois a Feiticeira, a Tiazinha, a Mariah Carey nos anos 90 para os anos 2000. Então, minha referência foram, eu fui tentando pegar um pouco dessas pessoas, não tô dizendo que eu consegui, tá? Mas essas mulheres que foram minha referência, porque elas estavam mais presentes ali no meu olhar, na minha cabeça, em tudo que eu olhava, né? Nas revistas, nos discos. Então, pra mim, a minha maior referência era parecer com a Mariah Carey. Isso era o meu sonho, ter a cara, o peito da Mariah e o corpo das Sheilas do Tchan, da Carla Pérez. Então, por isso que eu não me tive referências de mulheres trans e travestis, né? Porque não se via muito. Claro que tinha as meninas que faziam shows, né? Nos programas de TV nos anos 90. Só que eu vim ter acesso a essas imagens, esses shows, agora já depois de adulta, entendeu? Então, por isso que eu não me inspirei em nenhuma trans, nenhuma travesti no começo da minha transição, né? Eu fico até um pouco triste em falar isso, porque eu queria muito ter me inspirado, né? Claro que eu já tive a oportunidade de conhecer mulheres trans e travestis lindíssimas. Tive a oportunidade de dividir calçada com elas, entendeu? Mas eu já tava com a cabeça formada, já tava com aquela cisgeneridade feminina entranhada na minha cabeça, né? Então, minha maior referência foi a Mariah. Enfim, como eu falei. Então, infelizmente não, eu não tive nenhuma mulher trans e travesti em quem eu me inspirei no começo da minha transição. Depois que eu transicionei, eu vi, antes de eu botar silicone no meu corpo, eu olhava para as outras meninas trans na rua, já tudo feita, plastificada, e eu ficava babando. Nossa, eu achava lindo aquele nariz muito bem feito, aquele peito, né, grande, bonito, aquele bumbum, aquela coxa. Mas enfim, né? Inspiração de antes da minha transição e depois que eu transicionei mesmo, a minha inspiração foram essas mulheres que eu falei, né? Então é isso, né? E eu acho que isso muito se deve, a culpa disso, de naquela época você não ter inspirações de outras mulheres trans, se deve à mídia, né? Porque a mídia não divulgava muito, o travesti era muito marginalizado naquela época. Ou você via travesti fazendo show, né, em boate, e eu não tinha acesso porque eu era criança, né? Ou você via travesti sendo mal vista pelas mídias, ou uma ou duas, né, que tinham lá nos anos 90 que pousavam para revistas, mas eu também não tinha acesso a esses conteúdos. Então, infelizmente, eu não me inspirei em nenhuma mulher trans e travesti para poder transicionar e querer ter aquela aparência específica, né? Eu lembro que na minha adolescência já eu tinha coleções de revistas Playboys. Não porque eu gostava das mulheres, não porque eu sentia tesão nas mulheres, mas eu olhava e falava, ai, um dia eu quero ter esse peito, um dia eu quero ter esse bumbum, esse cabelo, essa perna, entende? Então é isso, né? Infelizmente, eu não me inspirei em nenhuma mulher trans e travesti. Tem muitas que eu conheço que são lindas, né? Que beiram a perfeição. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Acho que não foi aquilo que você queria escutar, mas enfim, a gente tem que ser honesta, né? Tem que ser sincera. Mas sim, eu conheci muito e conheço até hoje muitas mulheres trans e travestis maravilhosas, né? Mas a minha inspiração mesmo foi a Mariah e as outras divas aqui do Brasil também, que eu conheci na década de 90.
E eu espero que daqui para frente as mulheres trans e travestis possam ocupar as capas de discos, as revistas, né, online, que hoje em dia não se tem mais muita coisa impressa, que elas possam estar em todas as mídias sociais, né, que elas possam é, ter mulheres trans e travestis na música, na TV, enfim, na rádio, em tudo, né? Que elas possam ocupar os espaços que antes era única e exclusivamente das pessoas cisgêneras, né? E muito se fala assim, ah, mas as mulheres trans e travestis não ocupam esse espaço por falta de talento. Mentira! Não é por falta de talento. É pela estigmatização dos nossos corpos e é pela falta de oportunidades. Do que adianta você ter talento, você ser inteligente, se você não tem alguém que vai te dar a mão, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, dá likes e até daqui a pouco.